Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 4 de 8 de 2009. Requerimentos número 089 e 090/09 de autoria da vereadora Romana Remor. Requerimento número 091/09 de autoria do vereador Vanderlei Zville. Requerimento número 092/09 de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Indicação número 319/09 de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Indicação número 320/09 de autoria do vereador Vanderlei Zville. Projetos de lei números PR/046, 047, 048, /09 de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Criciúma, 4 de agosto de 2009. Excelentíssimo senhor vereador Edson Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Criciúma nesta. Senhor presidente, venho através do presente comunicar a vossa excelência e aos demais vereadores desta casa que o vereador Iso Inácio estará ausente da sessão desse dia 4 de agosto por estar acometido de uma forte gripe. Sem mais, renovo o protesto e estimo em consideração, atenciosamente, assessor parlamentar Valdeci Bittencourt. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Para uso da tribuna livre, nesta noite, conforme a solicitação da vereadora Romana Remor, a ONG SOS Vira-Lata, representada neste ato pela sua presidente, senhora Josiane Souza, que discorrerá acerca do Centro de Controle de Zoonoses, bem como de assuntos pertinentes ao tema. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Acho que é um. Acho que é uma. Com a palavra, os nossos convidados, as convidadas, eu acho que a pessoa que está aqui no ofício não está presente, mas a Zeta vai se apresentar aí, a sua colega aí, que está representando a Josiane. Com a palavra, as nossas convidadas. Boa noite. Eu sou Zeta Machado, sou presidente da Associação Protetores dos Animais de Criciúma, a PACRE, desde 1999. A PACRE hoje ela completa 10 anos de sua existência, com muitas lutas, muitos projetos para o município, embora não cumpridos. Eu estou aqui com a colega da SOS Animais, uma outra ONG que se organizou também, e eu tenho dito que quanto mais ONGs melhores, porque hoje o caminho são as ONGs que realmente vão, pelo menos, tentar resolver o problema desses animais errantes. No momento de discussão, os debates, as críticas, enfim, tornou-se moda hoje em Criciúma, CCZ e zoonoses. Acredito eu que
algumas pessoas aqui há 1 ano, 2 anos atrás, ainda não tinham conhecimento o que é uma zoonose. Né? Zoonoses são doenças transmissíveis, né, dos animais para o ser humano e vice-versa. E que hoje a gente vem tentando, não hoje, mas já nesse curso de 10 anos, eu e mais alguns colegas aqui presentes, como o Dauro, fundador da PACRI, né, que está ali no plenário, é um dos que também tem lutado muito, sendo criticado também por várias vezes, porque às vezes ele também é um chatinho, mas é um chatinho correto. É tão correto que chega a ser chato. E parabéns, Dauro, não desista. Enquanto eu estiver aqui, eu vou estar ao seu lado. E conto também com os companheiros da SOS Animais, né, para que junto à PACRI venhamos, então, brigar, lutar e insistir da necessidade e da obrigação, é uma obrigação, o Centro de Controle de Zoonoses para o município de Criciúma. Por quê? Porque o Ministério da Saúde determina, todo município com mais de 10 mil habitantes é obrigado a ter um Centro de Controle de Zoonoses. Quando se fala de zoonoses, eu não estou falando de um alojamento para cães e gatos. Isso não é verdade. Tá? CCZ, ele é como se fosse um laboratório de estudos para prevenir as doenças das zoonoses. Prevenir. Tá? Ainda não foi constatado aqui no município de Criciúma nenhum tipo de zoonoses. Então, veja bem. Então, CCZ é para prevenir. E quando se fala de cães e gatos, o CCZ, tá, ele vai ajudar no quesito de esterilização e castração desses animais para coibir a sua superpopulação. Porque o que nós estamos vendo aí, ó, Criciúma tem em torno de 25 a 30 mil cães, né? E na rua nós temos em torno de 5 a 6 mil cães errantes, sem contar os gatos. E como se trata de saúde pública, tá? Então pode ser que venha causar também alguns danos à saúde das pessoas, né? Então nós temos lutado não só pela questão de maus tratos também, né? Que a PACRI, hoje o nosso trabalho da PACRI é no quesito maus tratos. Maltratou animal, denuncia, a PACRI vai lá e encaminha, né? Faz todos os procedimentos administrativos criminais junto à promotoria pública. Então, nosso serviço mais é junto à promotoria pública, tá? E a questão de saúde pública, que deveria estar já acontecendo, esse trabalho através da Secretaria de Saúde não está acontecendo. Em momento algum, tá? Em todas as reuniões que eu tenho participado junto com os promotores, e aqui nessa casa também, eu nunca vi a participação de ninguém representando a Secretaria de Saúde, porque trata-se de saúde pública, tá? Então, acho que deveria ter um pouco mais de interesse essa Secretaria e estar interagindo junto ao processo de instalação do Centro de Controle de Zoonoses. Tá? O Centro de Controle de Zoonoses, ele tem vários aspectos, tá? de trabalho. Ele pode ser feito um trabalho também com os animais de rua, como também pode ser feito um trabalho de prevenção nas casas das pessoas, né? Então, eu defendo que a gente tenha que cuidar dos animais de rua, né? Fazendo um trabalho de castração e esterilização, mas também temos que prevenir, tá? Ou seja, a gente tem que fazer um trabalho também nas casas das pessoas, tipo fazer um censo, né, um cadastro, e trabalhar com posse responsável, obrigar as pessoas que têm esses animais, né, que cuidem deles, que vacinem, que castrem, que não deixem para a rua. Mas para isso a gente tem que oferecer subsídios também, porque a maioria dessas pessoas são carentes e não tem, né, como cuidar desses animais e fazer esse trabalho. O CCZ iria fazer esse trabalho, vai fazer esse trabalho. Então, o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, na verdade, vai beneficiar aquelas pessoas carentes, que gostam, né, que ela gosta do animalzinho, mas ela não tem como tratar. Não tem como fazer uma cirurgia, porque hoje uma cirurgia, dependendo do tamanho e o porte do animal, custa em torno de 180 a 200 mil reais. Né? Então, hoje, quem estaria se beneficiando desse trabalho de Centro de Controle são as pessoas de baixa renda, que vão ter os seus animaizinhos nas suas casas, esterilizados, vacinados, né? E, de repente, então, esses animais não vêm à rua, porque a maioria das pessoas que têm esses animais em casa, as cadelas, por exemplo, que dão 2 crias ao ano, tá? Elas acabam abandonando, porque não tem como tratar desses animais. Então, veja bem, o CCZ
né, vai esterilizar e castrar esses animais, né, e se porventura ele vir à rua, ele não vai procriar mais. Acredito eu que se esse trabalho for realmente feito através do CCZ e de uma equipe também que vai fazer um trabalho de educação e orientação, que seria um trabalho de ação humanitária e de bem-estar do animal, acredito eu que os animais não vêm à rua. Porque, veja bem, se a gente não fazer esse trabalho de prevenção nas casas das pessoas, amanhã a gente junta 10 cães na rua e no dia seguinte tem mais 20, então não vai adiantar nada. Então nós temos que fazer as duas coisas, nós temos que trabalhar a questão dos animais errantes e temos que trabalhar também a questão da educação e também a orientação, né, nas comunidades, nos bairros, certo? E agora eu passo a palavra à nossa amiga daqui do SOS Animais. Boa noite, meu nome é Cíntia Zappellini. A gente faz parte da ONG SOS Vira-Lata, que foi fundada inicialmente nesse início de ano, fevereiro. A gente tem em torno de 150 membros associados já à ONG. Dentro deles, 30 a 40 pessoas participantes diretas e os outros que ajudam com verbas e coisas do tipo. O que a ONG vem, na verdade, falar a vossas senhorias neste momento? A importância de estar criando o CCZ, na verdade, é para que a gente possa estar prevenindo realmente doenças. Doenças essas que muitas vezes são passadas pelos animais que estão na rua, certo? Através de seus dejetos, enfim. A gente tem um exemplo muito legal de um centro de controle de zoonose perto de nós, a nossa capital, Florianópolis. O centro funciona no Itacurubi, onde o seu vizinho próximo será um hospital cardio, mostrando e deixando uma prova claríssima de que o Centro de Controle de Zoonose não traz nenhum malefício à sociedade vizinha, certo? O Centro de Controle de Zoonose em Florianópolis, ele é um espaço muito bem organizado, que nos recebeu muito bem e nos falou claramente dos objetivos que a Zeta já deixou claro aqui, quais são, de um Centro de Controle de Zoonose, especificando a importância de o centro estar existindo para que a gente possa estar castrando os animais que estão na rua, porque, tendo em vista hoje a nossa sociedade, que tem uma média baixa, aí, digamos, de uns 6, 7 mil cachorros de rua, se metade desses cachorros forem fêmeas e cada um der uma cria ou 2 ao ano, e que cada cria dá metade dos seus 6 filhotes, 3 forem mais fêmeas, a gente estimula aí em torno de 2 ou 3 anos, 30 mil cachorros de rua. É um absurdo, é algo que aí sim nós vamos ter um problema que dificilmente será solucionado, né? Ou muito mais dificilmente será solucionado. A gente tem a ideia de prevenir. Se a gente tiver um projeto de castrações, em Florianópolis eles castram em média 25 a 30 animais diários. Florianópolis, isso. Eles já têm, em 6 anos que o centro existe lá, eles já castraram em torno de 17 mil cachorros. Quando eles iniciaram há 6 anos, eles tinham uma média de 6 mil cachorros na rua. Essa era a expectativa deles. Em 6 anos, a inicial eram 6 mil. Em 6 anos, eles já castraram 17 mil. Então, quer dizer, é uma coisa que se prolifera muito rapidamente. Inicialmente, eles tinham 6 mil cachorros de rua. Na rua. Essa era mais ou menos a expectativa que eles tinham, assim, por cima, superficial, enfim. 6 anos já se passaram, né, e eles já castraram 17 mil, fora os outros 2 que não foram castrados, certo? E que, então, a expectativa é de que existam hoje em Florianópolis de 30 a 40 mil cachorros de rua. Mesmo com com todo um projeto de castrações e controles. Certo? Eles têm, junto ao Centro de Controle de Zoonose em Florianópolis, eles têm um projeto Bem-Estar Animal, que eles chamam lá, em que eles têm um canil com apenas 80 cachorros, um espaço de no máximo 80 cachorros, e que eles retiram esses cachorros não da rua. Os da rua eles castram e devolvem à rua, ao seu ambiente natural, certo? Ao seu bairro, onde foi, certo? E esses 80 cachorros que eles têm hoje lá, que depois de cuidados, eles voltam a um espaço para adoção, eles são retirados através de denúncias, de maus tratos. Desses 80, os 80 são retirados de casas por maus tratos, denúncias.
O que eles têm lá e que é muito importante a gente estar considerando aqui como um exemplo para que a gente possa tentar trazer esse centro sem tanta discussão, sem tanta burocracia, assim, de medos e afins. Dentro de cada bairro, o centro de controle, eles trabalham paralelamente aos postos de saúde dos bairros. Então, as agentes comunitárias, elas conhecem as pessoas que moram nos bairros. Então, elas conhecem os cachorros, elas conhecem quem tem condições, quem não tem, quem trata bem, quem maltrata, certo? Então, o centro, ele tem uma amizade, um coleguismo com os postos de saúde e com essas agentes comunitárias. E cada bairro tem um tratador, que eles chamam, um acolhedor, que seria a pessoa responsável pelo bairro que gosta de cachorro e que diga, não, essa casa tem tal cachorro, precisamos castrá-lo. Então, a gente, o tratador informa a gente informa o tratador combina com o centro de controle, marca a data e traz lá do bairro 10, 12, 15 cachorros para que eles sejam castrados, certo? Os cachorros ficam um dia no centro de controle, ali onde é castrado, e devolvidos aos donos, para que sejam cuidados no pós-operatório, monitorado, volta, enfim, todo um cuidado, certo? Então, assim, isso é importante a gente estar comentando aqui, pelo fato de que o centro de controle, ele não vai funcionar sozinho, certo? E não vai trazer doença alguma, muito pelo contrário, ele vai estar reduzindo essas doenças, certo? Eles têm, inclusive, um dado importante, assim, se eu me lembro mais ou menos, não vou dar números exatos, se nós retiramos da rua 6 mil cachorros, cada cachorro, ele faz, entre os seus dejetos, 200 a 300 gramas de dejetos diários, por dia. Então, dentro de 6 mil cachorros, gente, é muito dejeto, certo? Então, esses dejetos trariam doenças para nós. 2 toneladas diárias. Isso é muita coisa, certo? Então, essa é uma preocupação. Isso sim é preocupação. Isso sim é doença na certa, certo? Não um controle. Não o centro de controle vai trazer doença, certo? Muito pelo contrário. É por isso que a gente precisa desse centro de controle, para a gente poder estar tirando esses cachorros da rua, poder estar castrando para que a população animal diminua na rua e que a gente possa, então, diminuir esse número de doenças. Porque, na verdade, não é só o cachorro em si, são os seus dejetos e tudo mais na rua, e não tratados, que vão trazer doença para a gente, né? Então, essa é uma importância que a gente tem que relevar e sem consideração os maiores. Essa importância é primordial. Nós temos 15 minutos. A palavra está ali para os vereadores que querem se manifestar, fazer algumas perguntas. Com a palavra, a vereadora Romana. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os membros da SOS Vira-Lata que estão aqui, e cumprimento a todos, cumprimentando a presidente Josi, que já se encontra aqui na Câmara, e também a Cíntia, que está aqui representando a SOS, que já falou em nome da ONG da qual eu também faço parte, bem como a Zeta, que todos já conhecemos de longa data, brava lutadora da PAC. Gostaria também de cumprimentar o Jefferson, que está aqui nos visitando hoje, enfim, estendo os cumprimentos aos demais. Ex-vereador, não, aquele ali é o irmão, né? É o tio ou é o pai, Tati? Ah, tá, é teu tio, né? Então tá, de qualquer forma, seja bem-vindo também. Bom, só queria deixar algumas coisas claras aqui, né, e inclusive foi essa a intenção do requerimento para a vinda da SOS para usar esses 30 minutos de tribuna, de que esse assunto é sério e é preocupante, né, a ausência de um centro de controle de zoonoses na nossa cidade. Quando nós tivemos aquele seminário estadual, uma das veterinárias que trabalha políticas públicas voltadas ao bem-estar animal, mas também às zoonoses, veio de Curitiba, e eles têm um estudo que é alarmante. É muito difícil saber exatamente o número de animais de rua, principalmente cães, porque eles se multiplicam rapidamente. Mas, baseado em estatísticas de muitos municípios, isso não só no Brasil, mas de outros países, eles fazem uma prospecção do número de animais errantes. Na verdade, do número de animais existentes nas cidades. E assim,
sabe-se que um pouco mais da metade do número desses cães são abandonados, são animais de rua. Então, olha que coisa alarmante. Calcula-se que 20% do número da população de um município corresponde ao número de animais, ao número de cães que no município existem também. E que um pouco mais da metade disso são abandonados. Ou seja, no município como o nosso, presidente, de 200 mil habitantes, calcula-se que haja 40 mil cães, sendo que mais de 20 mil abandonados. Então, isso é uma coisa muito preocupante, porque eles têm uma capacidade de reprodução absurda e incontrolável se não houver uma política pública voltada à castração, para que a gente controle essa população, e também voltada ao controle das doenças que esses animais podem trazer, para o ser humano. Nós temos incidência de muitas doenças, e foi falado aqui na nossa audiência pública, pelo veterinário que atende, que leciona na Unesc, e que é um estudioso do tema. Ele disse que há pesquisas com pneumologistas e médicos que cuidam do trato respiratório, de doenças pulmonares, e que nas crianças eles calculam, vereador Toninho, que 40% das doenças respiratórias e alérgicas de crianças podem ser oriundas de uma doença específica de cães e gatos e transmitida para o ser humano. Então, como não é questão de saúde pública? Claro que é questão de saúde pública. E a gente não fica sabendo disso. Por quê? Porque se uma criança apresenta um problema, ora, se a minha filha está com uma doença respiratória, eu levo ela no médico, eu quero solucionar o problema. E dificilmente eu vou investigar a causa da doença dela, a não ser que seja uma causa evidente, enfim. Então, imaginemos quantas crianças teriam, então, doenças decorrentes de animais. E também, eu não me recordo aqui o número, mas se vocês quiserem me ajudar, doença ligada à visão também. Ele colocou aqui um dado, um índice, vereador Douglas, que também é causada por zoonoses, ou seja, doenças que animais transmitem. Então, é questão de saúde pública para as pessoas que não se preocupam com o bem-estar animal, e também a questão de humanidade, porque toda forma de vida deve ser respeitada. E felizmente há no mundo pessoas que se importam com idosos, pessoas que trabalham em prol de crianças e pessoas que trabalham também pelos animais. Felizmente há pessoas que têm esse dom. Então, ou por essa motivação, ou por interesse na saúde pública, a gente precisa sim de um CCZ em Criciúma. Até porque é uma obrigatoriedade, a Zé também colocou, existe uma determinação federal que municípios com mais de 100 mil habitantes tenham que ter um CCZ, e por conta disso tem um TAC com o Ministério Público. E o município daqui a pouco vai ser cobrado no cumprimento desse TAC, que existe inclusive multa prevista. Então, o nosso objetivo é tão somente para que nós não esqueçamos, se não foi possível no bairro Sangão, porque os moradores lá não aceitam e não querem, respeitemos, mas encontremos urgentemente um local e uma solução para esse problema que é, acima de tudo, de saúde pública. Então, obrigada pela presença de vocês e de todos os membros da SOS e outros simpatizantes da causa. Também uma boa noite ao ex-vereador Pastor Guzmão, que se faz presente. Obrigada, presidente. Registrar a presença do vereador, ex-vereador Pastor Guzmão, do João Paulo, ex-vereador, candidato a deputado aqui presente nessa noite. Foi já candidato a deputado algumas vezes. Registrar a presença do filho do Toninho da Embralite, o Ândero, está aí prestigiando o seu pai. A palavra continua livre. A palavra, o vereador Vanderlei Zilli. Zeta. Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, quero saudar a Zeta e a Cíntia e a vereadora Romana por ter convidado. Realmente é preocupante, e a gente
nessa casa, nós já discutimos algumas vezes no passado, o vereador Douglas, Vossa Excelência, o vereador Edinho, legislatura passada, Luiz Cardoso. E nós tínhamos pressa para aprovar os centros zoonoses, porque existia dinheiro carimbado e envolvia também a Secretaria de Saúde, porque realmente é questão de saúde mesmo, né? E a gente tem notado a preocupação das ONGs e a participação, né, no intuito de que realmente seja criado, seja realmente iniciada essa obra, porque já existia, ano passado, mais de R$1 milhão em caixa, que era um dinheiro que veio do governo federal, que tinha que ser investido, porque senão esse dinheiro voltaria. E nós aprovamos 2 projetos aqui, o projeto da criação do centro zoonose e desapropriação dos terrenos, lá no Sangão, né? E a gente tem visto aí que a comunidade tem demonstrado o contrário, né? E às vezes é porque não são bem informados do que realmente é o centro zoonose. Às vezes pensam que é um acúmulo de animais que vai... É pelo contrário, né? É questão de saúde. Então eu quero parabenizar vocês, né? A vinda de vocês nessa casa, que nunca perderam a esperança. E nós também, né? A gente gostaria que o Executivo cumprisse, o vereador Tati, com aquilo que é aprovado aqui, até porque foi um projeto do Executivo, não foi nem do Legislativo, um projeto do Executivo, partiu do Executivo, quer dizer, e nós fizemos a nossa parte aqui, de muita discussão, muito diálogo, né? E a gente conseguimos aqui aprovar esses 2 projetos, desapropriação e o Centro de Zoonose, Centro de Controle de Zoonose. Eu só queria fazer uma pergunta, Zeta, porque eu me lembro que nós aprovamos nessa casa também, já no passado, um projeto que a Prefeitura repassava um valor X para castrar esses animais aí. E teve resultado positivo, ou como é que foi, como é que sucedeu, por que parou, por que não foi dado continuidade, pelo menos enquanto não temos ainda o centro zoonose, por que esse convênio, por que a PAC não continuou com esse projeto que era paliativo, mas com certeza ia dar uma segurada na criação desses animais aí, principalmente os cachorros que vivia solto na rua. E realmente é preocupante porque onde você vai hoje, você vê, é só ir no centro, Fazendeu Ramos aí, você vê a cachorrada solta por aí tudo e às vezes maltratados, né, e realmente prejudicando às vezes até o andamento da praça. Então acho que dá parabéns a vocês, o trabalho de vocês. Eu só acho que deveria retomar esse projeto, porque pelo menos ia dar uma segurada, né? Era um projeto que eu sei que você era mínimo, acho que a irmã da vereadora também participava desse projeto, participou muitas vezes aqui, debatendo. A Tati também esteve aqui participando, debatendo, quer dizer, pelo menos hoje existia alguma coisa, estava sendo feita alguma coisa, estava se criando alguma coisa, estava solucionando alguma coisa. E hoje, pelo que eu estou vendo aí, o centro zoonose vai custar muito a construir, vereador Douglas. E a gente fica preocupado porque se não tem a vontade de um lado do Executivo, a gente vai continuar fazendo nosso papel aqui, exigindo que se cumpra a lei. Então, essa pergunta que eu deixo a Zeta para saber por que parou com aquele projeto, que naquela oportunidade era um projeto que não tinha nem começado a discutir o centro zoonose ainda. Mas no momento que começou a discutir o centro zoonose, realmente está aí o trabalho feito pela administração passada e por essa casa, e agora a gente gostaria que o Executivo, o vereador Tati, desse realmente continuidade àqueles projetos que realmente, com certeza, vai ficar de bem, e todo o trabalho de vocês. Obrigado. Vereador Zilli, esse convênio, na época, eu e o Dauro, e mais algumas pessoas da PACRE, a gente conseguiu o apoio da maioria dessa casa.
Tá? Ele foi um convênio e a sua durabilidade foi apenas 6 meses e no valor muito baixo. Então, não deu para fazer tudo aquilo que a gente precisaria, né? Então, foi em torno de 50 cães por mês, aí eu acho que a gente totalizou aí uns 400 cães, né, Dauro, na época, né? Aí acabou o convênio, né? Por quê? Porque essa casa foi que a gente conseguiu aprovar o valor de R$2.000 por mês durante 6 meses, então foi pouco. E diante, assim, da falta de apoio de outros governos também, né, a PACRE, ela foi enfraquecendo os seus voluntários, porque o nosso trabalho é voluntário, né, e na maioria das vezes a gente tem que desembolsar dinheiro, né, desembolsado, né, e para garantir algumas coisas. Tá, e aí assim, então parou, mas foi feito sim as 50 castrações ao mês daquele convênio, e a coisa parou exatamente por falta de apoio, porque nós voluntários, se a gente não tiver apoio do governo, né, municipal, a gente não tem como trabalhar essas questões também de maus tratos e saúde pública, viu, vereador? Então, assim, a PACRE, a gente está aí com uma nova organização. A gente se juntou a outros municípios, né? A gente fez uma PACRE de regiões. Hoje nós temos representantes da PACRE em Uruçanga, Cocal, Siderópolis, tá? Morro da Fumaça e Forquilinha, né? E aqui em Criciúma. Então, a gente está com uma equipe boa, com núcleos, tá? E nós vamos trabalhar nesses municípios também, a PACRE, tá? Nós já criamos um projeto, pouca demora, já estou levando esse projeto, já estou trazendo aqui para a Câmara esse projeto. Trata-se um projeto chamado Por Amor à Vida, que se trata de uma ação humanitária e maus tratos, tá? É um projeto muito bom, que ele vai trabalhar nas casas das pessoas, principalmente nos bairros carentes. É um trabalho que vai ser feito junto com o Ministério Público, evidentemente, alguns veterinários, e com apoio, e não vai ser usado o dinheiro do município, não. Pelo contrário, que a gente tem conhecimento que o município hoje não tem nem dinheiro para outras aplicações. Mas a gente vai buscar recursos federais, né, e junto a outros recursos aqui através do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, o doutor Darlan já nos ofereceu isso. Então, esse projeto, em breve tempo, a gente vai começar a investir no município. Nós, em virtude que ele esgotou o tempo, né, o vereador Douglas estava inscrito, mas já encerrou o tempo. Eu só gostaria, né, eu acho, só para fazer um registro, eu acho que a Zeta ela é pioneira aqui na nossa cidade em proteção ao animal, aos animais. E eu me lembro dos cavalos, a luta que elas teve, o maltrato aos cavalos. E a Zeta foi minha vizinha, fomos vizinhas ali no prédio ali, na casa dela, nunca tinha uns 40, 50 cachorros, tudo ela recolhia. Então ela tem uma história fantástica, né? Sempre lutando. E eu acho que temos que parabenizar essa iniciativa. Eu acho que hoje vocês estão aí, porque a Zeta conquistou vocês, né? Incentivou para apoiar esse projeto dela. Então, acho que a Zeta está de parabéns. Acho que não pode parar, né, Zeta? A gente tem que continuar lutando por esse belíssimo trabalho que você faz em proteção aos animais. Eu gostaria que você fizesse as considerações finais. A casa aqui está à disposição. Se nós puder contribuir, vamos estar junto com vocês, não tem dúvida disso. As considerações finais ao nosso convidado. Só um convite às pessoas, tá, que a PACRE tem a sua sede própria no Centro de Educação Ambiental, ali no Parque Natural Municipal. Eu estou lá todos os dias, tá, às vezes de manhã, às vezes à tarde, para atender telefones ou a visita das pessoas, e gostaria que as pessoas fossem até a nossa sede, né, e com outras ONGs que funcionam lá também, certo? Para conhecer os nossos projetos, que a gente vai tornar público agora, porque a gente trabalhou muito quietinho, que a gente tem que trabalhar muito quietinho, porque senão a coisa não acontece, né, Douglas? Vá lá conhecer os nossos projetos para os animais. Não vamos mexer no dinheiro público aqui do município. Não vamos tirar dinheiro das crianças, nem dos idosos, nem dos hospitais carentes. Pelo contrário, nós vamos buscar recursos federais e de outras fontes para acontecer. Então, visita a nossa sede e estarei lá para atendê-los. Obrigada a todos pelo espaço também. A ONG agradece a possibilidade de estar aqui conversando com os senhores e aproveito então para fazer um convite
já que enquanto o dinheiro público não vem, a ONG dá o seu jeitinho particular de arrecadar fundos. Dia 27 de agosto, a gente estará fazendo um jantar beneficente aos cachorros. Para quem quiser, é só procurar o pessoal da ONG para poder estar adquirindo o convite, o ingresso para poder estar participando do jantar. A sessão está suspensa por até 2 minutos. Progresso é teu corpinho. Se uma nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és... Terminada a tribuna livre, passamos agora para o horário político. Pela ordem, vereador Lauro Pirola. Declina. Vereadora Tati Teixeira, dispõe de 5 minutos. A vereadora Tati Teixeira com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público aqui presente à noite. Gostaria de cumprimentar, fazer um cumprimento especial ao meu tio João Paulo, né, que hoje prestigia a nossa sessão. Bom, hoje a gente está acompanhando o assunto passagem, né? Tive algumas informações na prefeitura, através do Celito, onde fiz um questionamento para ele em relação ao acompanhamento do Ministério Público em relação à aprovação da planilha de custos. A informação que eu tenho é que hoje o Celito sentou com o promotor, Luciano, e que durante essa semana vai ser reavaliada a planilha, até porque o Celito me passou de uma forma muito segura de que foi seguido as orientações do Ministério Público e que a planilha está 100%
Ministério Público. Né? Então, estou muito tranquila nesse sentido. Essa semana as discussões vão se aprofundar, né? E a gente vai, eu prefiro, né? Eu já tive essa postura, vereador João, e acredito que a Câmara tem que ter essa postura de saber aguardar o momento certo, né, vereador Zilli? Até para que a gente possa, e daí, ser acionado e participar. Nesse momento, participar, questionando, mas efetivamente ter uma atuação mais forte a partir do momento que a gente perceber que a coisa não tenha sido cumprida da melhor forma possível. Mas acredito que caminhou da forma correta. Até porque a planilha da empresa era de 2,70. Né? O prefeito fechou em 2,30. Então, deixar bem claro, planilha pedida pela empresa 2,70. Planilha aprovada pela prefeitura, encaminhada 2,30. Claro que cada centavo no bolso do trabalhador dói. Isso dói e dói, né? Isso não se questiona. Se dependesse de mim, eu acho que da maioria não tinha 1 centavo de aumento. Mas eu vou falar sobre educação, né? Aproveitar o tempinho que eu tenho. Hoje tirei o dia para participar da pré-conferência da CONAI, né, que foi onde discutiu vários temas, eixos relacionados à área da educação, onde nesse primeiro semestre acontecem as conferências municipais, no segundo semestre acontecem as conferências estaduais, para que em abril do ano que vem se faça a grande conferência nacional, vereador Toninho, onde vai ser encaminhada as novas diretrizes da área educacional. Né? Então hoje pedi para cancelar todos os meus compromissos, fiquei das 8 horas da manhã, presidente, representando a Câmara, até 5 horas da tarde, porque acredito, e volto a falar, que a nossa forma de transformação, vereador Camisa, é através da educação. Eu acredito que a educação tem esse grande papel. E aí eu participei de um eixo muito interessante, que é a valorização do profissional da educação. Eu acredito que a educação, a qualidade da educação passa por uma valorização profissional, sim. Né? Então, os debates aconteceram com representatividade de pais, professores, alunos, toda a comunidade escolar aberta ao público, justamente para que a gente amadureça e tire os melhores encaminhamentos possíveis e que Criciúma possa participar de uma forma muito atuante na Conferência Nacional que acontece no próximo ano. Então, eu acredito que nós podemos fazer a diferença com contribuições, com ideias, com sugestões, com reivindicações. Né? E é a partir daí que a gente vai conseguir transformar e melhorar muita coisa que a gente almeja. E aproveitando o ganchinho, fiquei muito contente aí, através da minha intervenção, fechamos uma parceria do 28º GAC com Secretaria Municipal de Educação, onde na Semana da Criança serão atendidas no 28º GAC 1.500 crianças. A gente começou a discussão no sentido de voltar a ideia do domingo, do Dia da Criança no quartel. Mas discutindo com Campelo, discutindo com a secretária de Educação, seria, presidente, inviável, né? Até porque teve interferência do Ministério Público na época, na questão das vendas de comida, de brinquedos. Então, a gente conseguiu gratuitamente, as crianças, né, em parceria com a Secretaria de Educação, vão passar o dia no 28º GAC, com recreação, né, sendo acompanhados pelos meninos do Exército, né? Todo um projeto muito legal, onde a gente vai, de repente, dar uma perspectiva para as nossas crianças e uma atenção que elas tanto precisam. Então, seria esse meu registro. Muito obrigada e boa noite a todos, Eli. Obrigada pela presença, tá? Vereador Geves, ausente, está em viagem, está viajando, representando a Câmara. Vereador Ivan Roberto Festival dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor presidente, ontem eu poderia, em relação à passagem, vereador Douglas, dizer que tem gato na tuba, ou que tinha gato na tuba. Na tuba? É. E hoje eu digo que não tem mais. Porque as coisas ficaram mais claras, né? Principalmente a partir do momento que a gente toma conhecimento do decreto
assinado pelo prefeito municipal. E lembrar, vereadora, que a planilha não está de acordo. Por quê que não está de acordo? Porque existe um TAC que foi assinado pelo promotor público, doutor Luciano, pelo prefeito municipal, pelo procurador do município e pelo presidente da Criciúma-Trans. E esse TAC, segundo o Ministério Público, que encaminhou ofício à prefeitura ou ao prefeito municipal, de que não poderia ter sido efetivado o reajuste, que não é 2,30, não é 2,30 até, que nós inclusive pensávamos ontem que era, é 2,50. 2,50 vai ser o valor da passagem. O valor da passagem vai ser 2,50. E isso não é dito para a população. Vai ser 2,50. E o doutor Luciano questiona o Poder Executivo, né, tanto o prefeito municipal quanto a Criciúma-Trans, de que não poderia ter sido efetivado o aumento da passagem porque a planilha ainda não está ajustada, porque ainda não foi cumprido o termo de ajustamento de conduta. Vários dos itens que foi colocado aqui no termo de ajustamento de conduta, que deveria o Poder Municipal, o Público Municipal, a Prefeitura aqui de Criciúma-Trans, já ter apresentado ao Ministério Público, ao Conselho, e vale lembrar que o Conselho não participou desse processo. O termo de ajustamento de conduta não foi cumprido, portanto a planilha não está correta. Os valores que foram dados nesse momento para o aumento de passagem, ele é abusivo e é injusto, e fere diretamente o bolso do trabalhador. Se nós nos adiantamos no processo, eu acredito que não, vereador Douglas, porque nós nos manifestamos no dia de ontem, segunda-feira, depois de o prefeito ter autorizado, através de decreto, o aumento da passagem. E falamos com muito cuidado. E nós só fizemos isso depois de ele ter feito, através de decreto, o aumento da passagem, e nós estamos nos manifestando, tanto porque entendemos que o valor que foi agora o valor da passagem é abusivo, é injusto, né, e ele vai para 2,50, vejam bem, ele vai para 2,50. E ele não poderia ter aplicado o valor da passagem ainda porque não cumpriu, e eu falo aqui de Poder Executivo, e hoje quem está na qualidade de prefeito é o prefeito Clésio Salvaro, então é o Poder Executivo, é o presidente da Criciúma-Trans, né? Não poderia ter dado o aumento da passagem sem primeiro ter discutido a planilha, que a planilha não está correta. Tem vários itens que inclusive o promotor público questiona o município, vários itens da planilha que não foram ainda oferecidos ao Ministério Público, né, nessas questões. Então precisava primeiro, né, aí sim, o Poder Executivo ter a cautela de primeiro discutir a planilha, ver se ela estava correta, e aí só após isso efetuar o aumento da passagem. E se a empresa pediu, tem todo o direito de pedir, vereador. Ela faz o cálculo dela. Agora o que tem que discutir é qual o preço justo da passagem. Nós queremos discutir isso. No momento que a planilha apontar o preço justo, se porventura apontar para 2,35, 2,40, agora a planilha primeiro tem que ser ajustada, coisa que não foi ainda, vereador Zílio. Ela não foi. Tanto é que o próprio Ministério Público está questionando o Poder Executivo. O termo de ajustamento de conduta não está sendo cumprido. Então precisa primeiro. E aí como é que pode? Nós estamos nos adiantando no processo. O prefeito baixa um decreto efetivando o aumento da passagem. E agora diz que vai rever. Quando ele diz que vai rever, porque
ele não tinha certeza do que estava fazendo, ou agora tomou conhecimento, e se ele vai rever, então quem está errado é o Poder Executivo. Ele se adiantou no processo. Então é preciso que se diga isso. Quem se antecipou no processo, sem debater com a sociedade, e sem colocar para a sociedade, que a passagem vai para R$ 2,50, cada trabalhador que quiser utilizar o transporte coletivo em Criciúma, e ontem eu falei que já é um transporte muito caro, R$ 2,30, vai para R$ 2,50. Então, cada pessoa que quiser usar o transporte coletivo vai pagar R$ 2,50. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Vereadora Romana. Vereadora Romana Remor, dispõe de 5 minutos. Vereador Ciro Ciribelli, dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o presidente da casa, os vereadores, as vereadoras, público presente, nosso amigo lá do esporte, o 21 dedo lá, e os demais colegas aí da casa. Semana passada, esteve visitando o Hospital São José, e sobre o vereador que estava criticando ontem aqui, que só vem segunda-feira para criticar, e na terça-feira ele nem vem mais, porque tem medo de levar paulada, né? Queria que ele estivesse hoje aqui. E chegando lá, olha, com o seu Vimar e o meu colega aí, o Vamir D'Agostinho, né? Mostrou todos os... No pronto-socorro ali, tinha mais de 300 pessoas, eu acho. Até chegar lá, tinha um amigo meu lá do Ouro Negro. Perguntei a ele como é que tá bom. Estou aí para internar uns dias. No outro dia ele foi embora, lá no caixão. Então, isso aí é coisas que acontecem, né? E ele vem aqui criticar porque uma senhora teve um atendimento lá e saiu, foi embora morta. Isso aí acontece. Aconteceu essa semana com aquela moça no avião. Isso aí acontece com todos nós, não podemos sair daqui, cair ali na frente e morrer. Agora vão culpar os médicos, vão culpar os hospitais. Às vezes tem médicos que não são médicos, né, mas a gente tem que respeitar. Eu acho que eu fui no hospital e vi o pessoal lá atendendo, gente, né, sabendo atender as coisas direitinho, né. A gente tem que agradecer essas pessoas que trabalham no hospital. E tive lá na Próspera também no 24 horas, no outro dia de manhã, estava lotado, cheio, porque qualquer tossezinha que tem, hoje todo mundo corre no hospital. E chega lá, vê, não é bem atendido, claro, todo mundo lá, o que vai fazer? Nem todo mundo é bem atendido. Então, eu acho que esse vereador que estava aqui ontem falando da saúde de Criciúma, que é um caos, eu acho que não é bem assim. Esteve visitando uns postos de saúde aí, ninguém reclamando. Então, eu acho que só criticar é fácil, né? É a mesma coisa que um construtor que constrói, alguma coisa de errado ele faz. E o que não faz nada só critica, claro, ele tem razão, porque ele não tem erro nenhum, porque ele não faz nada, só criticar. É muito fácil aí. Então eu penso que as coisas não são assim. Eu acho que a gente tem que ter aqui na casa do povo aqui, ter projetos que benefício da cidade. E eu acho que tem que ser isso aí. Não como o vereador que está falando aí, ó, criticando principalmente os vereadores do PMDB, né? Ele foi eleito graças ao PMDB e malhando o pau neles. E vocês estão ficando quietinhos. Eu acho que vocês têm que se acordar, né? E sobre a passagem do ônibus, eu sempre trabalhei com transporte e eu acho que passagem de ônibus ou transporte só se aumenta quando o combustível aumentar, né? E o combustível está baixando. Como é que vai aumentar a passagem? Eu não sei, não entendo isso aí. Eu sou novato aqui, sou ingênuo aqui na casa. Mas eu acho que as coisas não são assim. E dizem que vai baixar mais ainda o petróleo. Como é que estão querendo ainda repassar mais 20 centavos ainda? Além de repassar 25 injusto. Eu acho que é injusto.
que eu trabalho na Copemina com caminhão, o Camisa bem sabe. Só repasso na última hora, quando tiver 2, 3 aumentos, né, o Camisa? E como é que... E o combustível, o petróleo baixou, eu tenho posto de gasolina, baixou, como é que eles vão aumentar a passagem? Né? Eu acho que vocês têm que estar por dentro também. E se vai baixar, o mês que vem vai baixar de novo, eu acho que eles vão baixar o frete de novo. E daí? E a passagem vai aumentar por quê? Dá dinheiro para essa gente que recebe adiantado, né? E o frete ainda é calote, né? Não sabia, né? Que a única coisa que tem aí de bom aí é o ônibus, que recebe tudo adiantado, compra a passagem adiantado. Então eu acho que tem que olhar bem isso aí. E sobre os cães aí, eu acho que tem coisa errada aí também, né? Porque tem gente que dorme com os cães aí, diz que faz mais à saúde. Eu acho que tem né? Eu não sei se tem alguém defendendo esse lado aí. Tem muita gente que tem um cão dentro de casa e dorme com o seu filho, e não só um, eu sei de muitos. É bem assim. Então acho que é esse que eu tinha que falar, Brasil. Obrigado. Inácio ausente. Antônio Manuel dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero cumprimentar aqui a imprensa que nos acompanha, os colegas, o Caputera, grande liderança do Nossa Senhora da Salete, ex-vereador, ex-suplente vereador, João Paulo, nosso vereador Pastor Guzmão, companheiro. Eu quero aqui falar de uma revista, a revista Você S.A. Me chamou a atenção essa revista, que ela aparece assim com as 100 melhores cidades para fazer carreira. As 100 melhores cidades. O que me chamou a atenção, que Criciúma apareceu, para minha satisfação, na 94ª cidade, na relação. E aqui ele diz o seguinte, para entender a pesquisa, tá, Romano? Fazer a leitura aqui para vocês. Entenda a pesquisa, coordenada pelo professor Moisés Balaciano, da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa analisa 127 cidades, considerando os municípios mais populosos e com maiores depósitos bancários à vista. Uma vez feita essa triagem, as cidades são avaliadas com base nas indicadores: educação, vigor econômico e saúde. 8, educação é o de maior peso na pesquisa e considera o número de cursos de graduação, de mestrado e de doutorado. Além do número de graduados, são avaliados também o PIB municipal, divulgado pelo IBGE em 2006, e a infraestrutura de serviços de saúde. Então me chamou a atenção que nós ficamos na 90ª colocação, 94ª, e do sul, olhando de Curitiba a Porto Alegre, nós estamos escalados em 23º lugar, a nossa cidade Criciúma. Então, entre Curitiba e Porto Alegre, nós estamos em 23º lugar. Então isso aqui dá uma motivação para a gente, e vou estar falando novamente do plano diretor, que é uma das coisas que nós viemos brigando ao longo do tempo, e que isso aí vai alavancar o crescimento da nossa cidade de Criciúma, porque hoje nós não temos nada definido. O que é área industrial, o que é área residencial, e com isso certamente nós vamos ampliar esse segmento, projetando a nossa cidade para uma colocação melhor nessas pesquisas. Hoje eu estive na prefeitura fazendo uma visita e eu observei que o Cloir estava reunido com a engenheira Kátia Tudo, até conversando sobre aqueles projetos que vieram até a Câmara de Vereadores a semana passada, pedindo a liberação daqueles terrenos que serão desapropriados lá no Verdinho,
E eu notei assim a preocupação do secretário de Obras, o Abrão, quando ele chamou a engenheira Cátia pedindo que seja trazido aquela pessoa, o topógrafo, para fazer as medições já, para que eles tragam as empresas já para ser liberado para geração de emprego. Porque hoje nós, tipo eu que trabalho no Grupo Zanata, todos os dias, como eu já falei aqui anteriormente, 6, 7 horas da manhã, tem uma fila de pessoas me aguardando na frente da minha casa para solicitar um emprego, uma vaga de trabalho, que hoje está difícil. Na prefeitura, hoje falando com o Arleu, existem milhares de currículos. Junto com ele nos mostrou para mim, mostrou para outras pessoas que estavam lá, o seu Vilmar da Conceição, quantos currículos estão lá de uma pessoa esperando uma oportunidade que não tem, para ganhar às vezes um salário de R$467, 500 por quê? As portas não se abrem aí porque o mercado está fechado. Então, mais 5 minutos desse vereador da presidência. Agradeço, senhor presidente. E dizer assim que nós temos que brigar realmente, fazer com que saia das gavetas o plano diretor, Romana, e que venha para esta casa, no qual eu cedi o meu espaço para você, que você tem conhecimento de causa. Eu acho que nós vamos ter um grande retorno com a sua participação, e que isso aí venha de mais rápido possível. Gostaria de pedir para nossa líder de governo, para que ela realmente vá buscar também sair junto ao pessoal, para que traga para esta casa esse plano, para nós desencadear isso e realmente trabalhar para gerar emprego para o nosso povo. Uma outra coisa, só falar para registrar, não gosto de falar sem a presença das pessoas, mas como foi feita uma brincadeira aqui com referência à pessoa do Hulk, eu acho assim que, com todo o respeito que eu tenho pela pessoa dele, mas ele tem que ter um grande respeito por toda esta casa, porque quando ele foi vereador, e eu vou falar isso na segunda-feira com a presença dele, quando ele foi vereador aqui no mandato anterior, ele não fazia parte da base do governo do PMDB. Ele, quando foi candidato a vereador, ele trabalhou para o Clécio Salvaro, e não trabalhou para o Antonelli. E a partir do momento que ele entrou nessa casa, ele realmente, ele passou a fazer parte, porque ele foi muito bem, foi dado muitas vantagens para ele, e foi muito bem comprado com vagas dentro da prefeitura, 200 e poucas vagas. Ele teve o pátio na mão dele, que ele administrou, nós soubemos como, e que se nós pedirmos uma CPI, vai aparecer muita cagada. Então eu acho assim, que tem que ser respeitado todos nós aqui. Nós não se trocamos por vagas. Nós estamos fazendo o trabalho em prol da cidade de Criciúma e para o melhor de Criciúma. E eu jamais, não estou falando aqui como líder da bancada do PMDB, mas como vereador, eu digo o seguinte, eu, Toninho, Antônio Manuel, vou sempre defender o que é melhor para a nossa cidade. E isso eu quero falar pessoalmente aqui na tribuna, vereador Zene. Quando o vereador Hulk estiver aqui presente, para ele escutar, porque ontem eu admiro o senhor, o senhor falou aquilo ali realmente, até para o pastor Guzmão que está aqui presente agora, que foi colocado que ele dizia o seguinte, o vereador que é suplente, ele geme, ele não grita, então ele tem que gemer também. Então dizer para ele isso aí tudo, e dizer por que ele ficou do lado do Antonelli, porque ele teve muitas vantagens. Isso nós vamos botar isso aí, daqui a pouco em pratos limpos. Palavra o vereador João Fábio, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, eu queria primeiramente, dar os parabéns para a equipe de basquete do Colégio de Energia, no qual, no final do mês, eles foram campeão do JESC, os Jogos Estadual de Santa Catarina, lá no Oeste, que eles foram campeão. Eles são apoiados pela Associação dos Pais e Amigos do Sonho Vivo da região sul, no qual a gente se tornou elas de utilidade pública. Então isso já está dando resultado. Eu quero primeiramente cumprimentar o Kiko Della Justina que está aqui, o vereador, ex-vereador pastor Guzmão, João Paulo Teixeira,
o Eli e todos que estão nos acompanhando, e dizer, Círio, que você é dono de posto de combustível, né? E não está abaixando não, porque a bacia 2,19, agora está 2,47, como é que... Então eu acho que nessa casa nós temos que fazer uma comissão para formar a comissão dos cartéis de posto de gasolina, que eles chamam. Porque o senhor, como dono de posto, está dizendo que o combustível está baixando, e na bomba está aumentando. Então nós temos que formar uma comissão para nós desmanchar esse cartel aqui em Criciúma. O Lula está fazendo a parte dele, isso concordo. Eu vou te dar uma parte para te explicar, porque tu é dono de posto, disse que estava baixando e as bombas estão aumentando. Questão de ordem, presidente. Não, a parte, deu uma parte para ti. O vereador, você não é dono de posto, né? Não, mas o senhor me falou, disse que o combustível está baixando, mas as bombas estão aumentando. Eu quero dizer para você aí que teve um vereador que está falando aí por causa de emprego, né? Toninho, falou por causa de emprego. E vai ficar pior ainda. Porque tem posto de gasolina trabalhando com a margem de 7 centavos ao litro. Não paga nem funcionários. E vai ficar pior. Eu tinha 30 funcionários. Sabe quantos funcionários eu tenho hoje? 8. E vou ficar com 2 ou 3 só. Mas esse cartel aí, ou esse cartel de gente aí que trabalha para não ganhar nada, você vai acabar. Vai quebrar todo mundo e vai fechar todo mundo. Isso aí vocês não estão sabendo. Isso que o Toninho falou aí, ó, vai ficar pior, Toninho. Quem tem empresa vai fechar e não vai abrir mais, não. Tá certo. A gente só paga imposto, a gente só paga. E hoje, o empresário é um escravo. Feliz daquele que não é empresário. É um empregado que é bem sucedido e tem uma boa vida. E não ser dono de posto. Mas, vereador, o empresário escravo não é só dono de posto, não. Tem muitos empresários que são escravos hoje. Pelos tributos que o governo cobra. Tá? Mas, outra coisa, o vereador Círio, referente ao pronunciamento do nosso vereador Huck, que ele veio com a corda toda para detonar o PNDB, não sei porque ele depende do PNDB, tá? Mas ele não está aí, mas, né, a gente justifica, porque eu quero ver, eu estou só esperando, eu quero ver quantos projetos bons para Criciúma ele vai fazer até o final do ano. Isso eu quero usar. E eu quero ver até agora que ele está aqui, já faz praticamente um mês, 20 dias, até agora ele não votou nenhum projeto contra. Votou tudo a favor. Então, alguma coisa tem. Muito obrigada, vereador João Fabris. Já que, né, tu és uma espécie de padrinho da Associação Sonho Vivo pela utilidade pública, realmente os meninos estão de parabéns. E a cada vitória deles, eles vão agora ajudar a revitalizar uma praça. Então tem alguns que já estão querendo perder, porque senão sábado eles vão para a praça e tem que trabalhar o dia inteiro. Mas só em agradecimento à utilidade pública e realmente, eu estou brincando, eles vão com muito ânimo e, portanto, em agosto vão estar trabalhando numa praça em cima. Obrigada, vereador. Se todos a equipe fizesse isso, nós teria não só praças, campos de futebol, basquete, quadra, tudo bem cuidado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Vanderlei Zilli, dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, aos vereadores, público presente, cumprimentar o Kiko de la Justina, ex-vereador Guzmão, colega passado, João Paulo, enfim, a todos presentes. Eu até não ia falar nada, mas muito assunto aí que... É uma gripe nova que deu, acho que é a gripe LP, deu, gripe Lauro Pirola, deve ter dado aí, né? Deve debater. Então, eu acho que passou a gripe, porque o vereador está gripado. Brincadeiras à parte, senhor presidente, eu acho que no governo Collor, que a fase boa do carvão em Criciúma, quando cortou o subsídio do carvão, praticamente fecharam as mineradoras aqui, e devido àquela crise do carvão, nossos empreendedores, nossos empresários conseguiram diversificar outra atividade econômica na região, né? Confecção, cerâmica, metal mecânico,
E aí foi suprida praticamente a mão de obra dos mineiros, né, naquela oportunidade, que eram 12 mil mineiros na região, e deve ter ficado em torno de 3 mil mineiros. E agora, nós estamos tendo uma crise na mineração devido a Tactebel, que não está consumindo ou reduziu o consumo de carvão, porque as hidrelétricas hoje estão funcionando por causa de muitas chuvas, né? Aí deixa de adquirir o carvão para as termoelétricas. E, segundo a informação, mais de 300 demissões ocorreram no primeiro semestre. E quase não se fala nesse assunto, porque realmente a região consegue absorver em outras atividades, né? Então, acho que é o momento também de nos preocupar, porque eu fico preocupado com o município de Treviso e Lauro Miller, que basicamente vive da extração mineral, né? Da extração do carvão, que aí, com certeza, vai reduzir bastante o movimento econômico daquele município e refletir aqui em Criciúma. Então, é uma preocupação, vereador Edinho, você que é ligado muito ao sindicato, né, do carvão, o Camisa, começa a nos preocupar também a crise no carvão. Não sei se é passageira ou estão querendo aumentar o preço da tonelada, alguma coisa, mas está acontecendo. Está ocorrendo as demissões e pode ser paralisar uma mina em Lauro Miller, e parece que a mina de Treviso também parece que vão demitir mais alguns funcionários aí. Então, quer dizer, começa a nos preocupar. Senhor presidente, nós recebemos na nossa comissão já o projeto de lei, o PPA, o plano plurianual, que vai determinar as metas e diretrizes para os próximos 4 anos, né, do município de Criciúma, e também a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, né, onde vai dizer aonde será arrecadado a origem dos recursos e onde será investido o orçamento do município. E a Comissão de Fiscalização e Orçamento resolvemos criar um grupo de estudo para esmiuçar bem esse projeto, vereador Douglas, porque a gente já viu por cima assim os valores. Em 2010 o orçamento vem em torno de 410 milhões de reais, né? E ali na audiência pública foi dado uma geral, não foi esmiuçado os detalhes, vereador Romano, você esteve presente também, das fontes, dos recursos, onde vem essas receitas, porque essa receita do governo federal, estadual, municipal, privado, enfim, tem vários tipos de receita, com códigos, né, 80, 94, assim por diante. Então nós queremos fazer um estudo, né, desses dois projetos, porque em setembro dará entrada à LOA, a Lei do Orçamento Anual, que aí também poderemos aí sim fazer as nossas emendas junto ao orçamento. E nós estamos convidando então os vereadores, é público, vai ser aberto, que queiram participar, discutir com a gente, se inteirar com a gente, para que depois, quando vier para a discussão no plenário também, os vereadores tenham um conhecimento maior do projeto. Segundo a informação, cada vereador recebeu uma cópia já desses dois projetos de lei. Mas é importante a gente discutir, né, o Valdair, que é o auditor e contábil daqui da casa, vai estar presente, e depois, no segundo momento, vamos chamar, então, a equipe técnica da prefeitura para nos orientar naquelas dúvidas que surgirem. Então, eu faço convite a todos os vereadores e os demais presentes para participar sexta-feira, a partir das 14 horas, no plenarinho desta casa. Obrigado. Vereador Douglas Matos, põe 10 minutos. 5 minutos para a vereadora Romana Jambor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentos a todos presentes aqui, Captera, onde é que não dava Captera, que eu não tive mais? Cumprimentar o Moi, enfim, a todos. Pastor Jeves, pastor Guzmão, desculpe, nosso eterno vereador João Paulo, enfim, a todos os presentes. Senhor presidente, agradecer a Romana pela oportunidade por me conceder mais 5 minutos. Calbi, né, sempre presente aqui na sessão, né, Calbi? Nos orgulhando aqui. Irmão do Adilton. Eu vou tratar da questão das passagens, senhor presidente. Existe um TAC, um termo de ajuste de conduta,
assinado em dezembro de 2007, entre o Ministério Público, o município de Criciúma e a Criciúma Trans, que estabelece, agradecer aqui o Camisa pelo óculos que eu peguei sem pedir emprestado, um termo de ajuste de conduta que estabelece que no município de Criciúma as regras para o reajuste das passagens devem seguir o manual do GEIPOT, que é um estudo elaborado pelo Ministério dos Transportes. O município concordou, isso está sendo feito em todo o país, a aplicação desse manual, e, portanto, ele é muito simples, está ali as regras. Nesse termo de ajuste de condutas, feito no ano passado, retrasado, constavam algumas questões. Eu quero preliminarmente dizer que não passou no Conselho. Eu quero passar a informação de que não passou no Conselho. Não foi aprovado, seu Lauro. Segundo um conselheiro nos colocou agora à tarde, eles não aprovaram, ao contrário do que foi tornado público, não aprovaram e não deram o aval a esse reajuste, conforme estabelece a legislação local, que tem que se passar pelo Conselho. Segundo, quero entrar um pouco na questão do termo de ajuste de conduta e dessa correspondência que agora, no dia 31 de julho, o Dr. Luciano Nachueng remeteu ao prefeito com uma cópia de um relatório técnico elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina. Portanto, vou fazer uma intervenção aqui baseada em dados técnicos. No termo de ajuste de conduta, diz no item 2, vou simplificar, é evidente, né? Está disponível para quem quiser, que os preços lançados na planilha têm documentos físicos, notas fiscais, por exemplo, que comprovem que existe que esse é o preço ao mercado, praticado no mercado. E aqui, no relatório técnico do Ministério Público, diz que nesse reajuste que foi dado agora, Toninho, não existe notas fiscais, não existe documentos físicos comprobatórios. Está aqui. Claro, na expectativa de ser resolvido mesmo, Tati. Tá. Tá legal. Ainda no TAC, no item 7, do termo de ajuste de conduta, né, dizia o seguinte, que deveria ser retirado da planilha o preço, o valor, enfim, correspondente a 14% dos prolabores. Isso naquela análise feita daquele reajuste de 2007. Eu me lembro que deu muita polêmica esse reajuste. E voltamos a ter o mesmo problema, segundo os dados técnicos. Aqui na correspondência, na letra D, o órgão gestor, segundo o Ministério Público, o órgão gestor fez constar na planilha tarifária a retirada do valor do prolabore de um dos diretores da empresa creditor. E que não poderia, porque já estava no termo de ajuste de conduta. Claro que se você acrescenta preços, itens e valores, Kiko, meus cumprimentos aqui, que eu acho que eu não te cumprimentei, Kiko, dos valores. Da mesma forma, no termo de ajuste de conduta passado, já se orientava que não poderia ter na planilha as despesas com o custo anual da CTU, que voltou a constar de novo. As empresas certamente não podem querer o custo de uma situação peculiar delas que ele colocar nas costas do trabalhador, né? E o vereador Camisa, tinha toda a razão quando dizia que essa situação ainda tem questões embaraçosas, inclusive muito peculiares dessa vez. Aqui no decreto 632, de 30 de julho de 2009, o prefeito Clésio Salvaro estabelece o seguinte: o valor unitário da passagem integrada para aquisição antecipada ao embarque, enfim, 2,30. Que é o que interessa, 2,30, Toninho, para simplificar aqui.
O valor de uma unidade de passagem embarcada paga a bordo, ou seja, se comprar com cartão é 2,30, se pagar na hora é 2,50. Mas ele diz o seguinte, que excepcionalmente, até as horas do dia 5 de outubro de 2009, o valor da passagem paga a bordo permanecerá em 2,30, ou seja, a partir do dia 5 de outubro, dia 6 de outubro, o trabalhador vai pagar ali no embarque, Círio, 2,50. Ou seja, eu vou dizer uma coisa para vocês, faz muitos anos que nós damos com isso, não é mesmo? Nós já vimos mobilizações imensas em Criciúma contra reajuste. E agora, no finalzinho das férias, evidentemente não tinha estudante pela rua. Está mais difícil. Mas eu vou fazer uma afirmação aqui. Vereador Toninho. Da minha experiência, de quem participou dessas mobilizações ao longo do tempo, eu acho que há uma perspectiva explosiva na cidade. Imagina se o trabalhador vai admitir, no dia 6 de outubro, levantar e para ir para o trabalho ter que pagar 20 centavos a mais. Como é que ele vai entender? Como é que ele vai entender? Um outro reajuste 60 dias depois. Cá para nós, eu acho que o prefeito, não sei quem foi, portanto não estou informando, não estou dedurando ninguém, extremamente mal assessorado nesse assunto. Inclusive politicamente. Porque ele vai passar trabalho. Eu acho que isso aqui não vai se aguentar. Tati, com todo respeito, eu acho que isso aqui vai ser derrubado na rua. Com mobilização de estudantes, de trabalhadores. Hoje, eu não fui para a rua ainda. Mas os companheiros que trouxeram aqui esses panfletos disseram que nunca, né, João Paulo? Que nunca viram um ambiente de tanta indignação como nesse reajuste. De tanta indignação. Inclusive, gente falando em impeachment. Não foi? Vocês comentaram? O pessoal pedindo impeachment do prefeito. Quiseram pedir para a gente fazer. A gente humilde da população, pedir para nós, o vereador, pede o impeachment do prefeito. Imagina. Claro que isso é um assunto, já lhe concedo a parte, que isso demanda tem uma demanda política, evidentemente, em torno de uma questão dessa. Agora, isso pode desaguar para um problema. Muito sério. Muito sério. Eu vejo perspectiva de mobilizações extraordinariamente grandes e radicalizadas, se esse assunto não for revisto. Porque, veja só, nas mobilizações anteriores, muitas delas nós participamos, praticamente todas, nós trabalhávamos com os nossos argumentos. Com os nossos argumentos. Agora não, são com argumentos nem do Ministério Público, mas dos assessores técnicos do Ministério Público. Técnicos do Ministério Público. Que analisaram a planilha. E imagina, se isso já não é um elemento extraordinariamente explosivo, soma-se a isso que no dia 6 de outubro o cidadão vai ser surpreendido, porque hoje ninguém sabe na cidade que vai ter mais 20% de reajuste. 20 centavos no reajuste. Soma isso, Eusílio. Quem é que vai aguentar uma situação dessa, Tati? O prefeito vai conceder parte, né? A preocupação maior, vereador Douglas, é que na rua, inclusive, as pessoas que transitam na rua acham que nós, os vereadores, é que aprovamos essa lei. E a cobrança em cima de nós é bastante. Então nós temos que esclarecer isso também, né, perante os nossos população de Criciúma. Esse reajuste vai ter que ser revisto. Isso é mais uma situação que não vai se aguentar politicamente, de jeito nenhum. Obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida à vereadora Romana Remor. Para não pedir duas questões de ordem, eu vou então falar sobre as duas coisas rapidamente, presidente. No que diz respeito ao que o vereador Toninho falou, talvez fica aqui a sugestão para que a casa pense em algum tipo de manifestação oficial, de que isso não passou por aqui, porque acho que todos concordaram que, infelizmente, as pessoas pensam que passou até originou no Legislativo. Então, é só a título de sugestão, corroborando com a informação que o vereador Toninho deu, que é preocupante. Tem que explicar que é um decreto do Executivo. E o que eu gostaria de lembrar é que dia 1º de agosto, sábado, foi Dia Mundial da Amamentação. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde,
divulgou um estudo que anualmente 13 milhões de crianças de 0 a 5 anos poderiam sobreviver, poderiam viver se tivessem tido amamentação. Então, 13 milhões de óbitos acontecem por ano por falta da amamentação. E quem sabe, né, através de um banco de aleitamento materno, eu vou pedir aqui de novo, a gente pudesse reduzir isso no município. Mas é só para lembrar, então, do Dia Mundial da Amamentação. Obrigada, presidente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 4 de 8 de 2009. Requerimento 089/09, de autoria da vereadora Romana Remor. Assunto: envio do expediente ao senhor governador do Estado de Santa Catarina, solicitando informações acerca de perspectiva de envio à Assembleia Legislativa do projeto de lei complementar que recria as regiões metropolitanas no Estado. Em discussão. Com a palavra a autora do requerimento. Dispõe de 5 minutos. Obrigada, presidente. Eu gostaria, vereadores, de pedir o apoio de vocês no envio desse requerimento, porque olha o que aconteceu. Vou fazer um breve histórico. Em Santa Catarina, em 97, foram criadas 2 regiões metropolitanas. Em 2001, vereador Douglas, essas regiões foram expandidas. Então, de 2, nós passamos a ter aqui 5 regiões metropolitanas. Inclusive, Criciúma tinha região metropolitana. Em 2007, o governo do Estado extinguiu todas as regiões metropolitanas e, posteriormente, criou só a de Chapecó. E no início desse ano, em fevereiro, o deputado Kennedy Nunes enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei restabelecendo as regiões metropolitanas, que haviam sido extintas em 2007 pelo governo do Estado. O que aconteceu? Houve um veto do governador apontando vício de origem, mas prometendo que em 30 dias ele, então, encaminharia uma proposta substitutiva à Assembleia. Isso ainda não foi feito. Por que isso é importante, gente? Nós temos falado aqui em desenvolvimento econômico, retomada do desenvolvimento econômico, e é muito difícil fazer com que o município consiga sozinho retomar o desenvolvimento econômico, gerar empregos, crescer, enfim. Então, uma região precisa ser interessante. E regiões metropolitanas, vereador Douglas, eu insisto contigo por causa da tua luta na retomada do desenvolvimento econômico, as regiões metropolitanas têm recursos atrelados no Ministério das Cidades. Então, há recursos para projetos de saneamento, há recursos para projetos de desenvolvimento econômico, inclusive de zonas industriais, apoio às zonas industriais e principalmente incubadoras, mas para municípios vinculados ou que fazem parte de regiões metropolitanas. Há recursos para saneamento, no que diz respeito ao tratamento de lixo, há recursos para programas de saúde, mas, mais uma vez, atrelados e vinculados às regiões metropolitanas. Então, nós estamos perdendo recursos por não termos a nossa região metropolitana restabelecida. Então, esse requerimento é para que o governador nos informe a que pé está o projeto que ele mandaria, substituindo, então, o projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes. E um outro ponto importante é que aquele parlamento comum da região carbonífera, ele se baseia, assim como outros tantos parlamentos comuns, em regiões metropolitanas. O parlamento comum de Campinas, o de Curitiba que está sendo criado, o de Maringá, o de Natal, o de Recife, eles se baseiam nessas mesmas regiões. Por quê? Para unir forças, para integrar o legislativo, o executivo desses municípios, governo de estado, entidades e instituições que atuam nesses municípios, associações comerciais, enfim. Então é muito importante, e esse é o objetivo do requerimento, eu gostaria de contar com o apoio de todos os colegas. Muito obrigada, presidente. Continua em discussão o requerimento. A palavra o vereador Douglas Matos, põe 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Vereadora Romana, essa questão, já na legislatura passada, o senhor Lauro estava aqui como secretário e diretor-geral, ele deve lembrar, quanto nós trabalhamos, né, senhor Lauro, quanto a Câmara pegou pesado nessa questão do desenvolvimento econômico. Enfim.
o que me chamou a atenção foi, na época, foi alguns dados sobre Criciúma, da economia de Criciúma. Inclusive, nós estamos atualizando aí alguns deles agora. E como vereador de Criciúma, me preocupei com a cidade, obviamente. E saí a campo aí, conversar com a cidade, enfim, tem todo um movimento, toda uma história que eu não vou poder falar aqui pelo tempo, em função dessa questão do crescimento. Mas a primeira conclusão, vereadora Romana, que eu cheguei, é que discutir desenvolvimento numa cidade é impossível. No âmbito de uma cidade é impossível. Você poderia dizer assim, não, mas quais são as obras estratégicas, né, seu Lauro, que nós precisamos? Estruturais. Nós temos problemas externos. Os números da economia de Criciúma são catastróficos. Nós temos problemas externos, problema da BR-101, problema de porto, problema de aeroporto. É claro que uma cidade isolada, como é que um cidadão vai botar uma indústria em Criciúma se ele tem que trazer mercadoria, por exemplo, batendo 200 km, por uma BR esburacada, depois levar trazer a matéria-prima, depois levar a mercadoria pela mesma distância, mesmo quebrando caminhão, quebrando mercadoria. Não tem porto, não aeroporto, mas nós temos problemas internos. Agora, problemas locais, problemas de Criciúma. Agora, nenhuma das obras estruturais para o desenvolvimento são municipais. Nem o anel viário. O anel viário é uma obra que diz respeito, no mínimo, ao Vale do Araranguá e à região carbonífera. Sem falar da BR, que aí liga todo o sul do estado, não liga o Brasil, porque, na verdade, se você pegar do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, até São Paulo, Palhoça, depois tem um hiato de Palhoça até Osório, que é o trecho do Brasil desenvolvido que não é duplicado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa ideia de desenvolvimento regional é elementar. É elementar. Então, essa questão, eu, assim, acho extremamente oportuno todas as duas ideias. Todas as duas ideias. A ideia de um parlamento comum, por quê? Vereador Edinho, o senhor lembra? Fomos nós dois batendo papo, conversando de tênis. De onde, vereador? Nós andamos 10 quilômetros, não foi? De Araranguá e Sara, a pé. Dezenas de vereadores. Depois centenas. Pedindo a duplicação da BR-101. Não é? Um movimento liderado pelo Wagner ali de Sara. Não foi? Mas nós, antes disso, nós tínhamos reunido centenas de vereadores na Vila Nova. Pela BR-101. É claro, eu sou apaixonado pela ideia de câmaras reunidas. Aliás, eu acho que vereador sozinho vale... Claro que nós temos que ter a nossa ação política, porque nós somos representantes de interesses políticos, de articulações, de partidos, de organizações, e temos o direito de lutar politicamente pelo nosso crescimento. Mas dentro desse nosso crescimento individual, tem que pesar, tem que estar acima desse nosso interesse pessoal, o interesse coletivo, e disputar o resultado. Eu estava lá, e ajudei a sair do papel, porque tinha gente que não estava. Disputar na proposição, no positivo, não foi, Edinho? Então, vereadora Romana, criar uma organização que reúna essas câmaras de vereadores, que tem agenda, que tem a pauta, porque nós, vereadores, ninguém sente mais, nem o prefeito sente mais do que nós o problema da cidade. Ninguém sente, porque nós somos o primeiro da fila dos mandatários e dos agentes políticos. Nós temos uma cara lá todo dia batendo no bairro, e nós não temos caneta para botar obra, fazer pavimentação, nós temos que aguentar politicamente. Nós sofremos mais do que nem as necessidades do desenvolvimento. E a ideia da região metropolitana é central. É isso mesmo. Reunir os municípios, reunir os agentes políticos. Olha, mano, você está no caminho da retomada desse debate de forma muito audaciosa e extremamente elevada. Aliás, a Câmara de Vereadores de Criciúma tem tradição de fazer bom debate a esse respeito. E acho que nós devíamos retomar essa questão do desenvolvimento econômico com força. Obrigado, presidente. Continue. Discussão ao requerimento. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 319/09, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Assunto: estudo no sentido de viabilizar maior segurança no trânsito da rua Venceslau Braz, no bairro Operária Nova, por se tratar de uma rua de tráfego intenso, cortando um bairro eminentemente residencial. Requerimento 090/09, de autoria da vereadora Romana Remor e outros.
Assunto: constituição de comissão especial para proceder a estudos acerca da criação do Parlamento Comum da região carbonífera catarinense, visando modernizar o modelo institucional de gestão integrada da região carbonífera, criando-se, assim, um fórum permanente de discussão de políticas públicas nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, trânsito e transporte, saneamento, lixo, turismo sustentável, meio ambiente, violência urbana, entre outros, buscando resolução dos problemas em parceria e fortalecendo a atuação solidária dos legisladores municipais em torno dos problemas comuns metropolitanos. Este requerimento, por ser um requerimento de uma comissão especial, consultando a assessoria técnica e jurídica, ele será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação. Indicação 320/09, de autoria do vereador Vanderlei Zillen. Assunto: disponibilizar à população máscaras descartáveis nos pontos de atendimento e aglomeração de pessoas, bem como dispenser com álcool gel em pontos estratégicos. Requerimento 091/09, de autoria do vereador Vanderlei Zillen. Assunto: realização de sessão solene em homenagem aos 50 anos do Lions Clube Criciúma Centro no dia 29 de outubro do corrente, haja vista ser o mais antigo de Criciúma e região sul, bem como estar entre os primeiros Lions Clubes do estado de Santa Catarina, onde tem participado ativamente de inúmeras atividades e projetos sociais de Criciúma e região. Em discussão, em votação, se contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 092/09, de autoria da vereadora Tatiane Teixeira. Assunto: envio de expediente aos presidentes das câmaras municipais de Içara, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Uruçanga, Orleans, Treviso e Nova Veneza, sugerindo que leve à discussão em plenário a possibilidade de envio de moção de apoio à regulamentação da profissão do jornalismo, visto que tal direito foi tolhido em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF. Em discussão, com a palavra a autora do requerimento. Dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, ontem tivemos a oportunidade de participar de mais uma discussão em torno da regulamentação da profissão do jornalismo, que veio como uma grande surpresa, vereador Zillen, a decisão do Supremo Tribunal Federal, uma conquista que já havia acontecido e que, de certa forma, vem tirar o direito desses profissionais que lutam e que buscam se aprimorar através do ensino superior. Daí gostaria de registrar que ontem estava presente também a vereadora Romana Remoro, o vereador Camisa, participando da discussão, e o que mais marcou foi a representatividade política daquele evento, onde nós tínhamos diversos partidos políticos ali representados. E o requerimento vem justamente nesse sentido, porque eu acredito que nesse momento nós, vereadores, somos a base, muito bem colocado pelo vereador Douglas antecipadamente, que nós estamos aqui, nós estamos à frente diretamente com a população, a gente sente a necessidade e os deputados reconhecem o nosso papel e a nossa tarefa, que é importante, também de representar os nossos líderes políticos na Câmara Federal aqui no município. Eu acredito que se a gente tiver essa postura de todas as câmaras, da ANREC, terem essa postura de também encaminhar essas moções para que cheguem ao Congresso, vereador Camisa, eu acredito que os deputados vão começar a olhar com outros olhos e vão perceber a necessidade de também se engajarem nessa luta. Então, a solicitação do requerimento vem nesse sentido, porque eu acredito que nesse momento, vereador Toninho, é o momento de unir forças. Tem aqui a discussão da PEC, mas também tem já uma lei que está desde 2003 sendo tramitada no Congresso no sentido de regulamentar realmente a profissão. Então a discussão, eu acho que, independente do caminho que se tomar, eu acredito que esse momento é o momento de a gente fazer essa pressão. Até porque ontem nós tínhamos deputado do PMDB, deputado do PT,
né, o prefeito municipal que tem uma certa o contato com deputados do PSDB, eu acredito, o PP estava presente, eu acredito que pegando esses líderes e fazendo essa pressão, eu acredito que a gente ainda consegue resgatar essa questão. Né? Acredito que o Supremo Tribunal ele foi muito infeliz quando fala, né, que tolhe a questão da liberdade de expressão. Eu acredito que os jornais hoje têm esse espaço garantido através das opiniões dos cidadãos, através de artigos, de colunas, que isso garante essa liberdade de expressão. Mas eu acredito que o jornalista formado, com certificado, ele dá mais ética, dá mais transparência nas informações. Eu acredito que é isso que a gente tem que lutar. Então, gostaria de pedir, solicitar o apoio de todos os vereadores nesse sentido, para que a gente consiga agir rapidamente e consiga reverter essa situação. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 10 do corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite.